Existe um instante, quase como um clique silencioso, em que a vida do corpo se interrompe, mas a vida do espírito não. O que acontece, segundo o ESP Atlântico do Espiritismo, é que o ser não apaga, ele se desprende. Allan Kardec explica que, após a morte física, a alma continua existindo e atravessa um período chamado perturbação, uma espécie de transição em que a consciência vai se reorientando para um novo estado. Esse tempo não é igual para todos, varia conforme a elevação moral, o desapego e a compreensão espiritual que a pessoa cultivou enquanto estava encarnada. Quem viveu com a consciência mais tranquila, praticando o bem e se libertando do excesso de materialismo, tende a recobrar lucidez mais rapidamente. Quem viveu preso ao medo, ao orgulho, ao rancor ou à ilusão de que tudo termina aqui, pode sentir essa passagem com mais confusão, como alguém acordando de um sono pesado e tentando entender onde está. E é aqui que muita gente se engana quando pergunta no exato momento da morte. Não é um estalo mágico que muda tudo de uma vez, como um botão desligando. Kardec descreve o desligamento como um processo. O espírito não vira nada, ele apenas deixa de usar o corpo como instrumento. A ligação entre espírito e corpo ocorre pelo perispírito, esse envoltório sutil que serve de ponte entre o mundo material e o espiritual. Quando chega a hora do desencarne, esse laço vai se desfazendo, e o grau de sofrimento ou serenidade depende muito mais do interior do ser do que do acontecimento em si. Em outras palavras, a morte não pune nem premia. Ela revela. Ela coloca luz sobre aquilo que a pessoa carregava por dentro. Se essa ideia já mexe com você, aproveita e faz uma coisa rápida agora. Confere se você está inscrito no canal e deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender a vida, a dor e o que existe além do corpo. Agora, tem um ponto muito importante que a espiritualidade insiste em repetir: ninguém atravessa esse momento sozinho. Há amparo, há presença, há auxílio. Muitas tradições espíritas e relatos de reuniões mediúnicas falam de equipes espirituais que se aproximam para assistir, orientar e acolher, especialmente quando o encarnado está fragilizado, confuso ou com medo. A pessoa pode não ver com os olhos do corpo, mas o mundo espiritual não depende dos nossos sentidos físicos para existir. E é por isso que, em muitos casos, há sinais sutis, uma sensação de paz inesperada, um recolhimento íntimo, uma mudança no modo como o tempo parece correr, como se a alma estivesse sendo preparada para mudar de cenário. O Espiritismo também explica que conhecimento ajuda, mas não é o principal. A própria obra de Kardec enfatiza que a prática do bem e a consciência reta têm enorme influência sobre a qualidade dessa passagem. Não é um rótulo religioso que define a tranquilidade de alguém, e sim o que a pessoa fez com as oportunidades, como tratou os outros, como lidou com a própria vida. A conduta vale mais do que o discurso. E isso é libertador, porque significa que o preparo para esse instante não está em fórmulas secretas, nem em medo, nem em superstição. Está em pequenas escolhas diárias: perdoar mais cedo, pedir desculpas quando precisa, reparar um erro, aliviar o peso que você mesmo colocou nos ombros. Outra chave é entender que a vida não é aleatória, e esse tema aparece com força quando se fala de espírito e de reencarnação. Há quem olhe para o corpo humano, para a organização da vida, para os ciclos tão precisos da natureza, e sinta que existe uma inteligência maior sustentando tudo, mesmo quando a ciência ainda não consegue explicar cada detalhe. O Espiritismo não pede que você desligue o cérebro. Pelo contrário, ele chama isso de fé raciocinada, uma confiança que não é cega, mas construída pelo estudo, pela observação e pela coerência moral. E quando a pessoa aceita essa perspectiva, o medo do fim diminui, porque o sentido se amplia. Também é por isso que o Espiritismo alerta para um engano comum: pensar que o sofrimento do desencarne é castigo. Não é. É reflexo de vínculo. Se alguém se agarra desesperadamente à matéria, ao controle, ao orgulho, às posses, às mágoas, ao que não pode levar, cria em si uma resistência que torna a passagem mais difícil. Já quem aprende a soltar, ainda em vida, faz do desencarne uma continuidade natural. A morte, nesse caso, vira uma troca de roupa. Você deixa o pesado e segue com o essencial. E o que é essencial? Aquilo que ninguém te tira, o que você se tornou. O amor que você cultivou, a compaixão que praticou, a honestidade íntima, a coragem de melhorar, o bem que você fez sem aplauso. Isso atravessa junto. O resto fica. E, quando esse entendimento entra no coração, a pergunta o que acontece no exato momento começa a mudar de forma. Em vez de eu vou desaparecer, ela vira eu estou vivendo do jeito que vai me deixar em paz comigo mesmo quando a hora chegar. Se você está acompanhando até aqui, escreve nos comentários uma palavra que resuma o que você deseja carregar na alma, independentemente do corpo: paz, fé, coragem, perdão, serenidade. E me diz também de qual cidade você está assistindo.
E se esse texto te trouxe clareza, compartilha com alguém que anda com medo desse assunto, porque às vezes uma conversa honesta salva noites inteiras de ansiedade. Existe um detalhe que muda tudo quando a gente fala do exato momento da morte. Para o Espiritismo, a vida não é um interruptor. É uma travessia. O corpo cessa, mas o espírito continua, e o que determina se essa travessia será leve ou confusa não é a quantidade de anos vividos, nem o tipo de doença, nem o cenário externo. É o estado íntimo da consciência. Kardec deixa isso muito claro quando explica que, ao deixar o corpo, a alma passa por um tempo de perturbação, como se estivesse ajustando a visão a um novo ambiente. Não é uma punição, nem um prêmio automático. É uma adaptação, e ela varia conforme o desapego, a lucidez e a qualidade moral construída ao longo da existência. Pensa nisso como alguém que passou anos em um lugar barulhento. Quando entra num silêncio profundo, nos primeiros instantes estranha, procura o ruído, sente falta da referência. Há espíritos que desencarnam e, por hábito, continuam tentando agir como se estivessem encarnados. Querem segurar, controlar, mandar, se preocupar com bens, com status, com o que ficou. E isso não acontece porque não existe Deus ou porque o plano espiritual é cruel. Acontece porque a mente continua a mesma, com as mesmas fixações. A morte não transforma ninguém em outra pessoa. Ela revela o que já estava ali. Por isso, o trabalho real começa muito antes da despedida do corpo. Começa quando a gente educa o coração para não depender do que é passageiro. E é aqui que o tema do desprendimento ganha força. O que prende não são só coisas materiais. Às vezes o que prende é mágoa. É uma frase repetida por anos dentro da cabeça. É um ressentimento guardado como se fosse justiça. É culpa, remorso, autocrítica sem fim. Kardec chama atenção para isso porque, depois do desencarne, o espírito carrega consigo a própria vibração. Se você viveu envenenando a alma, você não se livra disso só porque o corpo parou. Se você viveu lapidando o íntimo, você não perde essa luz no instante da morte. Por isso, a pergunta certa não é só o que acontece quando eu morrer, mas o que eu estou alimentando dentro de mim enquanto vivo. O Espiritismo também ensina que existe amparo, presença e cuidado no entorno desse momento. Muitas comunicações e relatos de trabalhos mediúnicos falam de equipes espirituais que assistem o desencarne, sobretudo quando a pessoa está fragilizada, assustada ou muito apegada. Não é teatro, não é fantasia, é coerente com a ideia de continuidade e com a lei de amor. Mas atenção! Essa presença não apaga automaticamente a perturbação se o espírito estiver preso a um mundo interior turbulento. O auxílio existe, só que o espírito também precisa aceitar ser ajudado. E aceitar, às vezes, é a parte mais difícil, porque muita gente passou a vida inteira tentando controlar tudo. Existe também o fenômeno do reconhecimento. Para alguns, o instante após a morte física vem com uma percepção clara: eu ainda estou aqui. Para outros, essa compreensão é lenta. E por que isso acontece? Kardec aponta que o conhecimento influencia, sim, mas a prática do bem e a consciência tranquila influenciam ainda mais. Você pode saber teorias e ainda assim estar preso a orgulho, vaidade e egoísmo, e isso pesa. Ao mesmo tempo, alguém simples, que talvez nunca tenha lido um livro espírita, mas viveu com honestidade, caridade e paz de consciência, tende a encontrar o caminho com muito mais serenidade. É como se o peso que a pessoa carrega não fosse de carne, mas de intenção. E quando a gente toca nesse assunto, inevitavelmente surge um medo comum: vou perder quem eu amo. O Espiritismo responde com uma ideia que acalma e educa ao mesmo tempo: o amor verdadeiro não precisa prender. O que prende é a posse, a dependência, o desespero de controlar o outro. Amar, de verdade, é desejar o bem e confiar. Por isso, muitos espíritos sofrem ao tentar ficar por perto, agarrados aos familiares, achando que, se seguirem adiante, estarão abandonando. Mas o amor não abandona. Ele muda de forma. O vínculo permanece como sintonia. Só que para a sintonia ficar limpa, é preciso soltar o medo. E isso vale para quem parte e para quem fica. Nesse ponto, a velhice, a doença e as limitações do corpo ganham outro significado. Elas podem ser treinamentos de desapego. Não como castigo, mas como oportunidade. O corpo vai reduzindo o barulho, e a alma vai aumentando o volume. A pessoa passa a perceber o essencial com mais clareza, como se a vida dissesse: agora, sem pressa, olha para dentro. E se essa fase é vivida com revolta, vira peso. Se é vivida com compreensão, vira amadurecimento. É por isso que tantas histórias espirituais falam de pessoas que, mesmo com limitações físicas, irradiam paz. Não é a força do corpo.
É força moral. Agora me diz uma coisa, com sinceridade, qual sentimento você acha que mais prende um espírito quando a hora chega? Mágoa? Medo? Culpa? Vaidade? Escreve nos comentários a sua resposta, porque isso ajuda a abrir um debate que muita gente evita, mas precisa. E se você percebe que esse tema pode aliviar o coração de alguém, compartilhe este vídeo, de verdade. Tem pessoas carregando ansiedade silenciosa por anos, e uma única ideia bem colocada pode virar um ponto de apoio. O exato momento da morte, na visão espírita kardecista, não é um corte seco, é uma troca de frequência. O corpo silencia, mas o espírito desperta para um tipo de realidade em que pensamento pesa, intenção aparece e consciência não tem mais onde se esconder. Kardec descreve que a alma não entra em cena totalmente lúcida de imediato para todos, porque existe um período de perturbação, como se a mente estivesse saindo de um nevoeiro. É um intervalo variável, e ele costuma ser maior quando a pessoa viveu muito agarrada à matéria, aos vícios, aos ressentimentos e ao medo. E menor quando já treinou o desapego, cultivou o bem e manteve a consciência em paz. Imagina alguém que passa a vida inteira usando uma roupa pesada e apertada, até esquecer como é respirar sem ela. Quando a roupa cai, não é só alívio. Pode dar estranhamento, insegurança, até pânico, porque a referência antiga desapareceu. O espírito acostumado ao corpo, ao relógio, às rotinas e ao meu pode tentar continuar operando como antes. Querer falar e não ser ouvido, querer tocar e não conseguir, querer mandar e perceber que a força era emprestada pela matéria. Isso confunde. E é aí que muitos relatos espirituais entram no mesmo ponto. A morte não muda o caráter de ninguém. Ela apenas retira o disfarce físico. Quem saiu da vida com paz se reconhece mais rápido. Quem saiu com tempestade por dentro, leva a tempestade junto. E tem outra camada. O que mais prende não são só coisas. São emoções densas. Mágoa vira âncora. Culpa vira corrente. Vaidade vira espelho quebrado. Medo vira labirinto. O espírito que desencarna carregando rancor continua revivendo a dor, como alguém apertando uma ferida para provar que ela existe. Já o espírito que aprendeu a perdoar não apaga a história, mas se solta do veneno dela. Kardec ensina que arrependimento verdadeiro não é dramatização, é mudança e reparação. E isso faz diferença enorme na travessia, porque a consciência é como um tribunal íntimo. Não é Deus apontando o dedo, é a própria alma se encarando sem maquiagem. Nesse instante também entra o tema do amparo. A espiritualidade, segundo o Espiritismo, não deixa o ser humano largado na beira do abismo. Há presenças amigas, socorro, orientação, sobretudo para quem está fragilizado e assustado. Mas aqui vem um detalhe importante: a ajuda não funciona bem onde há resistência feroz. O espírito precisa aceitar. E aceitar depende de confiança. Por isso a fé raciocinada de Kardec é tão citada. Não é acreditar por acreditar, é compreender o bastante para que o medo diminua e a entrega aconteça. Quando o medo cede, a passagem muda de textura. De arrancamento vira desprendimento. E muitas vezes o que parece apego amoroso é, na verdade, posse disfarçada. O amor verdadeiro liberta. A dependência prende. Há espíritos que tentam ficar colados nos familiares por desespero de não desaparecer para quem amam. Só que amor não depende de presença física. Ele segue como sintonia, inspiração, lembrança boa, intuição, oração que alcança. Quando o espírito entende isso, abençoa os que ficam e segue, sem culpa, porque sabe que o reencontro existe e não precisa ser forçado. É por isso que, paradoxalmente, a velhice e as limitações do corpo podem ser uma escola preciosa. Elas ensinam o ser humano a soltar o controle, diminuem o barulho externo e aumentam a escuta interna. O corpo, aos poucos, vai dizendo, não dá para correr como antes, e a alma responde, ótimo, agora dá para enxergar. Quem aceita essa fase como lapidação chega ao momento final com menos pânico, porque já treinou pequenas despedidas ao longo da vida. Quem luta contra cada perda como se fosse o fim, chega ao limiar com a mente em guerra. Se essa mensagem está falando com você, faz um teste rápido agora. Qual é a coisa que você mais sente que precisa soltar hoje, ainda em vida? Uma mágoa antiga? Um medo? A necessidade de controlar tudo? Deixa nos comentários em uma frase. E confere também se você está inscrito, porque tem muita gente que assiste e esquece de se inscrever. Se ainda não estiver, se inscreve e ativa o sininho para receber aviso quando sair vídeo novo. E se você conhece alguém que anda com medo desse assunto, compartilha, porque às vezes uma explicação calma vira um cobertor por dentro. A pergunta o que acontece ao espírito no exato momento da morte parece simples, mas ela abre uma porta enorme,
Porque, para o Espiritismo, a morte não é um evento isolado. É o final de um processo que começou muito antes, na forma como a pessoa viveu, pensou e sentiu. Kardec explica que, no instante da separação, há um desligamento entre o corpo físico e o perispírito, esse envoltório sutil que liga a alma à matéria. Só que esse desligamento não é igual para todos. Para uns, acontece como um sono que se desfaz sem violência. Para outros, acontece como uma roupa que não quer soltar da pele, porque a pessoa passou a vida inteira acreditando que ela era a própria roupa. E aí entra tal perturbação que Kardec descreve. Não é castigo. É adaptação. É como sair de um ambiente com luz fraca e, de repente, pisar num lugar onde tudo aparece mais nítido. O espírito pode ficar sonolento, confuso, ou com uma sensação de estranhamento. Em muitos relatos, ele ainda pensa como encarnado por um tempo, procura casa, tenta falar, tenta tocar, tenta continuar participando do mundo material. E, quando não consegue, pode entrar em aflição se não tiver preparo interior. O detalhe decisivo é este: a lucidez não nasce do estudo apenas, mas do estado moral e emocional. Conhecimento ajuda, mas consciência tranquila ajuda mais. Por isso, a vida inteira vira um treino para o último minuto. A pessoa que se acostumou a viver só para a matéria tende a sentir o desligamento como uma perda absurda. Não porque o espírito esteja morrendo, mas porque ele acha que está perdendo quem é. Já a pessoa que foi aprendendo a viver com desapego percebe o desencarne como continuidade. Não como fim, mas como mudança de endereço. A morte, nesse sentido, não arranca a alma do mundo. Ela apenas devolve a alma ao plano que sempre existiu, e ela reconhece esse plano conforme a própria vibração. É aqui que alguns pontos do seu texto base ficam muito fortes e merecem ser aprofundados. Primeiro, a morte não apaga nossos estados internos. Se alguém desencarna com raiva, segue com raiva. Se desencarna com culpa, segue com culpa. Se desencarna em paz, segue em paz. O corpo cai, mas a bagagem mental continua. É por isso que sentimentos densos funcionam como cordas invisíveis: rancor, orgulho, vaidade, medo, dependência, necessidade de controle. Essas cordas não prendem porque Deus quer, prendem porque a própria mente se agarra a elas como se fossem identidade. Segundo, o amor. Muita gente acha que o amor prende, mas o que prende é a posse. Amar é desejar o bem do outro, mesmo que o caminho mude de forma. No instante da morte, o espírito precisa compreender que presença física não é prova de amor, e que a ausência do corpo não é abandono. Quem fica desesperado para não deixar a família pode, sem perceber, criar perturbação para si e para os encarnados, porque vira uma tentativa desesperada de manter o que já mudou. O amor lúcido, ao contrário, abençoa e confia. E essa confiança é como uma chave que gira na fechadura, abre passagem. Terceiro, a consciência. Kardec insiste que, depois do desencarne, não há máscara. O espírito se vê por dentro. Não com crueldade divina, mas com verdade íntima. E o que pesa não é o erro em si, é a recusa de aprender com ele. Por isso, reconciliação, perdão e reparação são tão importantes ainda em vida. Não para comprar paz, mas para tirar o veneno do coração. Uma consciência reconciliada atravessa com leveza, porque não está fugindo de si mesma. E tem um aspecto que muita gente sente, mas não consegue nomear: o tempo. Na Terra, tempo é relógio. No plano espiritual, tempo é estado de consciência. Se o espírito ainda está agarrado ao ritmo da pressa, ele sofre porque tenta medir o infinito com uma régua pequena. Quando ele solta o controle, o tempo deixa de ser inimigo e vira apenas fluxo. A entrega muda tudo. O medo diminui, a percepção amplia, e o espírito começa a compreender que o que chamamos de fim é só uma curva do caminho. Então, quando você pergunta o que acontece no exato momento, a resposta mais honesta e profunda, dentro do kardecismo, é: acontece um espelho. O corpo desliga, o espírito desperta, e a vida que ele construiu por dentro vira o ambiente que ele encontra por fora. Não porque alguém montou isso para puni-lo, mas porque vibração é endereço. E endereço espiritual se escreve com pensamentos, sentimentos e atitudes. Se isso fez sentido, me conta nos comentários uma coisa: qual foi a frase que mais te pegou aqui? Uma só, bem direta. E já aproveita para deixar o like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que está precisando entender a morte sem pânico. E se você ainda não está inscrito, confere agora. Muita gente assiste e não percebe que não se inscreveu. Se inscreve e ativa o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo. Se conhece alguém que evita esse assunto por medo, compartilha com carinho. Quando a gente fala exato momento da morte,
Muita gente imagina um segundo preciso, como se fosse uma chave virando e pronto, acabou. Mas, na visão espírita kardecista, o exato momento é apenas o ponto mais visível de uma travessia que já vinha acontecendo silenciosamente por dentro. O que muda de verdade não é a existência do espírito, é o tipo de consciência com que ele desperta do outro lado. E esse despertar é moldado por três coisas muito concretas: o apego que ele alimentou, o bem que ele praticou e a paz que ele conseguiu construir na própria consciência. Kardec descreve a separação do corpo e do perispírito como um desligamento progressivo, que pode ser mais suave ou mais difícil conforme o espírito se desprendeu ainda em vida. Por isso, a morte não cria um espírito novo. Ela revela o espírito que já estava ali. O corpo era um filtro. Quando o filtro cai, o que aparece é a tonalidade real do que o ser carregava. E isso explica algo que confunde muita gente: por que há desencarnes aparentemente tranquilos e outros tão conturbados? Não é favoritismo divino, nem punição automática. É sintonia. É a mente encontrando o próprio reflexo. É nesse ponto que entra uma palavra-chave que muita gente já ouviu, mas nem sempre entendeu: a perturbação. Kardec diz que o espírito pode passar por um estado de perturbação após deixar o corpo. E isso não significa necessariamente sofrimento brutal, mas desorientação, como alguém que acorda de um sono pesado, tentando se localizar. Alguns ficam sonolentos, outros ficam confusos, outros ainda demoram para aceitar que o corpo acabou. E o motivo é simples: o hábito. O espírito, acostumado a sentir pelo corpo, a se orientar pelos sentidos físicos, leva um tempo para se ajustar a uma realidade que funciona por outra lógica. É como alguém que viveu décadas num quarto barulhento e, de repente, vai para um lugar onde o silêncio tem voz. No começo, ele estranha. Depois, ele escuta. E o que faz esse ajuste ficar mais rápido? Não é só saber do espiritismo. O conhecimento ajuda a não entrar em pânico, mas o que realmente dá leveza é a consciência tranquila e a prática do bem. Kardec é muito claro: a conduta pesa mais do que o rótulo. A pessoa pode nem ter se declarado espírita em vida, mas se viveu com humildade, caridade e sinceridade consigo mesma, a passagem tende a ser mais serena. Já alguém que acumulou orgulho, vaidade, rancores e dependências pode ter estudado 1000 livros e ainda assim se ver preso a uma névoa interior, porque o problema não era falta de informação, era falta de libertação íntima. E aqui entra uma imagem forte, que conversa com tudo o que você trouxe no texto anterior: cada apego é um fio. Um fio para a matéria, um fio para o controle, um fio para uma pessoa que virou posse, um fio para um ressentimento que virou identidade, um fio para uma culpa que nunca foi trabalhada. E, no momento da morte, o espírito sente esses fios. Não como uma corda física, mas como uma dificuldade de se elevar, de se orientar, de aceitar. É por isso que o perdão é tão libertador. Perdoar não muda o passado, mas descola a alma do passado. E desencarnar com a alma descolada é como sair de um lugar sem ficar olhando para trás, tremendo. Outro ponto que merece ficar bem claro: o amor não prende. O que prende é o medo de perder, é a dependência, é a tentativa de controlar o destino do outro. Quantos espíritos ficam rondando familiares, não porque amam, mas porque não conseguem aceitar a mudança de forma do vínculo. Só que o amor verdadeiro, esse que é mais alto do que a presença física, não exige correntes. Ele abençoa, confia e segue. E quando o espírito entende isso, uma coisa linda acontece: a saudade vira prece, e a prece vira ponte. Não ponte para ficar preso, mas ponte para manter a comunhão sem prisão. E tem um detalhe que costuma tocar muitas pessoas: a morte é um encontro consigo mesmo. Sem maquiagem. Sem distração. Sem o teatro das urgências. O espírito se vê diante da própria verdade moral. E isso pode ser leve ou pesado conforme ele se tratou em vida. Quem passou a vida se punindo por não ser perfeito pode precisar aprender algo essencial do outro lado: autoperdão. Deus não condena com crueldade, mas a consciência pode condenar se ela não aprendeu a se reconciliar. Por isso, uma das maiores caridades que alguém pode fazer por si mesmo ainda encarnado é parar de carregar culpa como se fosse prova de virtude. Arrependimento verdadeiro, como Kardec ensina, não é só dor, é transformação. É reparar, é ajustar, é melhorar, nem que seja um degrau por vez. E aí chegamos ao ponto que fecha tudo: no exato momento da morte, o espírito não some. Ele desperta. E desperta no ambiente espiritual que combina com o que ele vibra. O mundo espiritual, nesse sentido, não é apenas um lugar, é um estado. Se ele cultivou serenidade, tende a perceber auxílio, acolhimento, presença amiga. Se ele cultivou desespero e revolta, tende a perceber sombra, confusão, resistência,
porque é isso que ele mesmo está emitindo. Não é que Deus envie alguém para sofrer. É que a mente cria o próprio horizonte até que aprenda a mudar de frequência. E a boa notícia, que sempre aparece nos ensinamentos espíritas, é: frequência muda. Com ajuda, com tempo, com arrependimento real, com trabalho íntimo. Nada é eterno quando é ignorância. No fim, soltar não é desistir da vida. É aprender a viver de um jeito que a morte não precise ser um choque. É fazer as pazes com o inevitável antes que ele chegue. É amar sem prender. É construir uma consciência tão limpa quanto possível. É olhar para o corpo com gratidão, mas sem confundir instrumento com identidade. A velhice, as perdas, as limitações, tudo isso pode virar um treino de desapego. Porque o espírito não perde o essencial. Ele só troca de roupa. Se esse vídeo te trouxe clareza, escreve aqui embaixo. Você sente que tem mais dificuldade de soltar o passado, o controle ou a necessidade de aprovação? Eu quero ler e responder. E se você conhece alguém que tem pavor desse assunto e evita até pensar, compartilhe esse vídeo, pode ser o empurrão gentil que faltava. Ah, e dá uma olhadinha agora. Muita gente assiste e acha que está inscrita, mas não está. Confere aí, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Um like também faz diferença, porque coloca esse conteúdo na frente de quem está precisando respirar em paz.